fazer uma introdução à biologia, vou explicar para vocês o que é a biologia, o que a biologia estuda, e vou falar um pouquinho sobre o que é a vida, falar sobre as características gerais dos seres vivos. Definir vida é um pouco complexo, é bem complexo ter uma definição de vida, porém é mais fácil a gente definir as características que os seres vivos apresentam, tá? Então nós vamos se preocupar mais com essa questão das características da vida, das características dos seres vivos, tá? Então, peço para vocês aí, e se quiserem fazer as suas anotações, é uma recomendação sempre para estudo, anotar o que é falado. Então vamos falar o que vem a ser a biologia. O termo biologia é derivado de palavras, de termos gregos, né? Onde bios, que vem do grego, significa vida, e logos significa estudo. Então, traduzindo ao pé da letra, biologia é o estudo da vida. Então, a biologia é a ciência que se preocupa em estudar a vida, né, em todos os seus aspectos, funcional, morfológico, fisiológico, evolutivo, tá? Então, a biologia é a ciência natural que vai estudar a origem e as características dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente, com o ambiente. Não só a interação dos seres vivos com o ambiente, mas também a interação dos seres vivos com eles mesmos. Este aqui é o símbolo da biologia, tá? O círculo simboliza, ao mesmo tempo, o planeta Terra, até o momento onde nós sabemos que existe vida. Ao mesmo tempo, simboliza o óvulo, e aqui nós temos o que seria o espermatozoide e o material genético, que seria a cauda aqui do espermatozoide, mostrando aí, né, a união, né, a reprodução sexuada, no caso aqui, dos seres vivos, e aqui a questão das plantas. Então, aqui é o símbolo da biologia este. Tá? Quem for fazer biologia, quem gostar da matéria, este é o símbolo que vai estar aí no seu jaleco de laboratório, né, que vai estar na sua placa de formação lá da faculdade. Quem sabe algum de vocês sejam futuros biólogos aí. Tá? Então, este é o nosso símbolo da biologia, e biologia é o estudo da vida, literalmente isso. Então, vamos falar um pouquinho das características dos seres vivos. Tá? Quais são as principais características dos seres vivos? Primeiro, todo ser vivo tem uma composição química. Só que a composição química dos seres vivos é um pouquinho diferente da composição química daqueles que não são seres vivos. Tá? Qual que é a principal característica da matéria viva, vamos dizer assim, né? Das substâncias vivas, substâncias orgânicas, que nós chamamos. Então, a principal característica é a seguinte: as moléculas orgânicas, elas vão possuir um esqueleto carbônico, vai possuir uma grande quantidade de átomos de carbono, formando como se fosse um esqueleto das moléculas. E ligado a esses carbonos, eu vou ter outros elementos químicos, como hidrogênio, como oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Tá? Nós vamos ter tempo, nós vamos ter capítulos específicos para estudar cada um desses elementos aqui. Tá? Então, basicamente, nós temos no planeta dois tipos de substâncias. As substâncias inorgânicas, ou seja, são aquelas substâncias encontradas nas rochas, que são aí a água e os sais minerais, os minerais em geral, como ferro, tá? Mas as substâncias inorgânicas são essas. E as substâncias orgânicas, nós vamos ter 5 substâncias orgânicas que vão estar sendo formadas por esses elementos químicos aqui, tá? Que vão formar substâncias orgânicas, que vão ser os carboidratos, que seriam, no caso, aí, os açúcares, os lipídios, que seriam, no caso, as gorduras, as proteínas, né? Proteína, quando eu falo em proteína, lembra do bife, da carne, do churrasco. Aquilo é uma proteína, da asinha da galinha ali que a gente come, são proteínas. Músculo, carne é proteína. Fio de cabelo é proteína. As unhas são proteínas. E nós vamos ter as vitaminas também, que são elementos orgânicos, substâncias orgânicas, e os ácidos nucleicos, onde eu vou ter 2 tipos de ácidos nucleicos. Um é o DNA e o outro é o RNA. Nós vamos ter capítulos específicos falando sobre cada um desses elementos, tanto as substâncias inorgânicas quanto as substâncias orgânicas. Tá? Qual que é a composição química
aí do corpo de um ser vivo básico, em torno de 60% até 70%, aqui está 62% de água, então mais de 50% da massa do nosso corpo é água, tá? Então, grande parte do nosso corpo. A água, apesar de ser uma substância inorgânica, ela é essencial para a vida. Até hoje, nós só conhecemos vida onde existe água. Talvez agora, com a exploração de Marte, desses outros planetas que estão enviando aí sondas, quem sabe a gente encontre outro tipo de vida, né? Porém, no nosso planeta, até o momento, todo tipo de vida depende da água, tá? Outros carboidratos vão estar formando em torno de 6% da massa do corpo de um ser vivo, os lipídios em torno de 14% e as proteínas em torno aí de 17%. E o restinho que sobrou seriam os ácidos nucleicos, que são bem pouquinhos, tá? Mas os ácidos nucleicos é onde vão armazenar aí a receita do indivíduo. Então, essa seria a média aqui da composição química. Porém, vou dar um exemplo aqui, a água viva. Quem já viu uma água viva, a hidra, né? Quem foi na praia no sul, geralmente encontra bastante lá na beira da praia, lá tem uma época do ano, água viva. Aquele ser vivo, ele não tem só 62% de água no corpo, ele tem em torno de 98% de água. Então, varia muito esse termo. Então, isso aqui seria uma média, né, das porcentagens das substâncias que nós vamos encontrar aí, né, no corpo dos seres vivos. Para ser vivo, tem que ter esses elementos químicos formando as suas moléculas, suas células, vamos dizer assim. Outra principal característica dos seres vivos é a organização celular. Todo ser vivo é formado por célula, com uma exceção, tá? Qual que é a exceção? Qual que é a única coisa, vamos dizer assim, né, que muitos cientistas nem consideram como ser vivo direito, que não é formado por célula? São os vírus. No caso, o coronavírus, o vírus da AIDS, o vírus da gripe, todos os tipos de vírus, eles são acelulares, tá? Eles não são formados por células. Porém, a grande maioria dos cientistas consideram esses vírus como seres vivos, mesmo não sendo formados por células, porque eles só vão se comportar como ser vivo quando estão dentro de uma célula hospedeira. Por exemplo, o vírus da AIDS, quando ele entra nas nossas células T, eles tomam aquela maquinária daquela célula e fazem aquela célula trabalhar em prol da produção de novos vírus, de produzir novos vírus. Então, mesmo ele não tendo célula, ele usa a célula hospedeira em prol de produzir novos vírus, de reproduzir. Com isso, ele vai passar por todas as fases que a vida tem, que é a reprodução, fazer as cópias, passa por mutação, passa por evolução, né? Vocês devem ter ouvido falar nos jornais que já tem mais de 10 variantes do coronavírus novamente. Começou com uma, já tem mais de 10 variantes identificadas. Isso aconteceu graças às mutações que acontecem, os processos de cópia, que eles vão fazendo as cópias dentro das células, tá? Então, ocorrem as mutações, e essas mutações levam a trazer variantes. Então, nós falamos que através dessas mutações, os seres vivos estão evoluindo. E os vírus também evoluem, como todos os seres vivos evoluem. Com relação ao número de células, nós vamos ter indivíduos formados por uma única célula. Seria o caso as bactérias, algumas algas unicelulares, a ameba, por exemplo, é formado por uma única célula. Então, esses seres formados por uma única célula, nós chamamos de seres unicelulares. E tem aí os seres vivos formados por mais de uma célula, que é o caso dos animais, no nosso caso, as plantas, alguns fungos, as algas multicelulares. Então, nesse caso, esses seres são chamados de seres pluricelulares, ou também chamados de multicelulares, tá? Com relação à estrutura da célula, eu tenho dois tipos de estrutura celular. Eu tenho as células bem primitivas, bem simplesinhas, que são as células procariontes, é o caso das células das bactérias, das cianobactérias, são seres primitivos. O que significa esse termo pró e cariontes? Pró é primeiro, primitivo, carion seria núcleo, e ontes seria ser. Então,
Um ser procarionte é um ser que possui uma célula com núcleo primitivo, ou seja, tem apenas o DNA, esse DNA não está envolto por um envoltório nuclear, tá? E temos os seres eucariontes, que é o nosso caso, tá? Os seres eucariontes possuem uma célula mais complexa, que possui um núcleo verdadeiro, aí vem o termo eu significa verdadeiro, carion, núcleo verdadeiro, tá? Ou seja, o material genético vai estar envolto por uma estrutura chamada de carioteca, ou envoltório nuclear. Não é correto chamar essa estrutura de membrana nuclear, tá? Porque essa membrana, na verdade, ela é formada por duas membranas, uma camada bimembranosa que envolve o material genético. Por isso nós chamamos de carioteca ou envoltório nuclear. Esses são os termos principais. Com relação à reprodução, os seres vivos vão se reproduzir, vão fazer cópia, né, da reprodução. No surgimento da vida, uma das primeiras características que deve ter surgido foi a reprodução, né? Porque não adiantava nada um ser vivo ter surgido e não conseguisse fazer cópia dele mesmo para perpetuar a espécie. Então, a reprodução deve ter sido uma das primeiras características do primeiro ser vivo quando surgiu. Tá? Eu vou ter basicamente dois tipos de reprodução que existem no planeta. Um tipo de reprodução chamado de reprodução assexuada. Esse tipo de reprodução não envolve sexo, não envolve a fusão de matéria. Sexo, quando a gente fala em sexo na biologia, nada mais é do que a mistura de material genético, a união de células gaméticas. Nesse caso da reprodução assexuada, não envolve isso. Tá? Esse indivíduo apenas cresce, aumenta seu tamanho e se divide em duas, fazendo cópias idênticas. É o que acontece com a maioria das bactérias. Elas vão se reproduzir assim, tá? E a reprodução sexuada, que vai envolver aí células diferentes, de indivíduos diferentes ou do mesmo indivíduo, porém são células gaméticas, que contêm a metade da receita do indivíduo. Aqui eu teria um espermatozoide, que vai se unir com um óvulo e formar uma primeira célula do novo indivíduo, que seria a primeira célula do meu corpo, ou do corpo de vocês, quando vocês foram concebidos, né? Papai foi lá e deu um espermatozoide, deu o óvulo, eles se uniram, ocorreu um processo de fecundação e formou a sua primeira célula do seu corpo, que é a célula chamada de zigoto. E aí esse zigoto começou a passar por várias divisões celulares chamadas de clivagem, fazendo o crescimento do embrião, fazendo a diferenciação de novos tecidos, fazendo o surgimento dos órgãos e o crescimento das pessoas aí, né? Alguns de vocês devem estar em fase de crescimento ainda, tá? Esse crescimento se dá através da divisão celular. Então, reprodução sexuada envolve células especiais chamadas de gametas. Como ocorre a mistura de material genético, nós falamos que essa reprodução traz uma variabilidade genética grande, bem maior do que aqui na reprodução assexuada, onde os indivíduos vão ser basicamente clones, cópias uns dos outros, tá? Também ocorre mutação aqui, mas é muito mais difícil de acontecer do que aqui. Aqui não precisa nem de ocorrer mutação, só pelo fato de ter a mistura de material genético já tem aí a variabilidade genética maior. Os seres vivos possuem também uma propriedade chamada de metabolismo. O que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células ou no organismo, que é responsável por fazer a manutenção da vida, fazer a manutenção do organismo e fazer também a obtenção de energia, tá? Então, nós vamos ter duas vias de metabolismo. Uma via onde pego moléculas grandonas e quebro ela, liberando energia e calor, formando moléculas menores. Essa via, né, é importante na nossa alimentação. Você come um pão ou um bife, para o nosso corpo utilizar a energia contida naquele material, essas substâncias vão passar por essa via catabólica, onde vão ser quebradas, liberando energia. Essa energia vai ser armazenada numa molécula chamada de ATP, que a gente vai ver mais adiante com calma. Você tem que saber só isso por enquanto. Na via catabólica, o catabolismo, ocorre a liberação de energia. Moléculas grandes são quebradas em moléculas menores. Nesta via catabólica, no catabolismo, também ocorre a liberação de calor, tá?
E eu tenho a via anabólica. Na via anabólica vai pegar essas moléculas menores e vai usar essa energia livre, o calor, e elas vão ser unidas, formando moléculas maiores. Nesse caso, temos a via anabólica. Então, basicamente assim, ó, catabolismo, quebra de moléculas, pego moléculas grandes e quebro elas, libero energia e calor, formando no final moléculas menores. E o anabolismo é o inverso. Eu pego moléculas pequenas, junto elas, construo uma molécula maior. Para fazer essa construção, essa molécula vai absorvendo energia e calor, tá? Então, via anabólica, construção, produção de moléculas maiores, moléculas grandes, a partir de moléculas menores. É aqui também que vai formar aí o crescimento das células, crescimento, a produção de novas organelas celulares, né? Então, isso é muito importante. Essas duas vias são importantes. Essa para retirar dos alimentos a energia e a matéria, os tijolos de construção das moléculas, que seriam carboidratos, basicamente, das proteínas, e aqui para pegar esses tijolos e construir as paredes. Imagina uma construção, uma casa, né? O pedreiro pega os tijolinhos lá e vai juntando. Para juntar esses tijolos, vai usando a massa ali de cimento para fazer isso. Vamos falar que essa massa seria a energia e vai formar as paredes, que seriam as células, tá? Beleza? Bem tranquilo essa questão de reações metabólicas. Depois vocês vão ter uma atividade que vai lidar bem com isso aqui, e aí vocês vão quebrar a cabecinha um pouco e vão conseguir entender melhor sobre isso aqui, sobre as reações catabólicas e anabólicas. Então, metabolismo, o conjunto de todas as reações químicas do indivíduo. Tem dois tipos de metabolismo. A de quebra, onde libera energia e calor, é o catabolismo. E a de produção ou de síntese, onde absorve energia e calor, que é o anabolismo, ou via anabólica. Tá? Bem tranquilo. Os seres vivos também conseguem crescer, tem o crescimento, esse crescimento depende daquelas vias catabólica e anabólica, e esse crescimento acontece através da incorporação e a transformação da matéria, que aconteceu, tudo aconteceu aqui nessas vias, tá? Então, quando você come, quando você mamou leite lá da sua mãe, lá quando você era criancinha, aquelas proteínas daquele leite foi sendo quebrada e depois unida novamente as moléculas para formar células, para você crescer, para você aumentar o volume de células do seu corpo. Quando você come um bife agora na hora do almoço, um arroz, um feijão, um alface, aquelas moléculas vão ser quebradas, vão liberar energia para te manter o seu corpo funcionando e depois vão pegar essas moléculas que foram quebradas em moléculas menores e usadas aí para o crescimento celular, para a reposição de células que vão morrendo no nosso organismo. Então, ocorre essa incorporação e transformação da matéria é essencial para o crescimento, e isso vai levar ao aumento do volume de células e aumento do número das células também, tá? Então, bem importante essa questão do crescimento. Como que nós crescemos? Através da incorporação e transformação de matéria, aumentando o volume, ou seja, a célula aumenta. Só que além da célula aumentar, elas se dividem também, então aumenta o número de células também, tá? E tem uma pergunta nas atividades que fala justamente sobre isso aqui. Vocês dão uma olhada depois para responder. Os seres vivos vão evoluir. A evolução é um fator importantíssimo da vida, para a vida, porque através da evolução nós acreditamos que surgiu toda essa variedade de vida que existe no planeta. Esse cidadão aqui é Charles Darwin, tá? Conhecido como pai da evolução, é um dos caras mais respeitados na biologia e um dos caras mais mal compreendidos também pela sociedade, principalmente pela sociedade que não estudou a fundo as suas ideias, que não estudou a sua história, tá? Darwin chegou à conclusão, depois de muito tempo de pesquisa, de observação, né, que os seres vivos passavam por modificações ao longo das gerações, e essas modificações levavam à adaptação, e essa adaptação dos indivíduos aos ambientes onde eles vivem, chegavam a essa adaptação graças à seleção natural, ou seja, sempre pode olhar, mesmo vocês que são irmãos, quem tem irmão, 2 ou 3 ou 4, 5, 10 irmãos aí, pode olhar, nenhum de vocês é igual, nenhum de vocês são idênticos. Mesmo quem tem gêmeos idênticos, né, se alguém aí tem um irmão gêmeo idêntico,
tá? Vai ter alguma pequena diferença de um para o outro, ou na estatura, ou no humor, alguma diferençazinha vai ter. E essas diferenças dos animais irracionais vão levar aí à seleção natural. Os que têm alguma característica, mesmo que pequena, que favoreça a sua aquisição de alimento e a sua reprodução, vão ter mais chance de sobreviver. Os que têm variações que não facilitam vão ter menos chance de sobreviver naquele ambiente, tá? Então, isso é a evolução, a adaptação e seleção natural. A gente vai estudar bastante isso aqui lá no 3º ano. Eu devo passar alguma coisa também esse ano sobre evolução. Nós acreditamos, os biólogos acreditam que ela é a matéria que integra todas as outras matérias da biologia, tá? A reação, os seres vivos têm reação a estímulos, tá? Por exemplo, se você encostar o braço numa panela quente, você vai puxar rapidamente ele. Teve uma reação ao estímulo daquele calor muito intenso, daquela queimadura, tá? As plantas acompanham, geralmente, buscam a luz solar, vão competir pela luz solar nas florestas. O girassol acompanha a luz solar durante o dia, o sol, né, durante o dia. Então, isso são reações, percepção e reação a estímulos do meio ambiente. Tem essa planta chamada, aqui está Maria fecha a porta, eu chamo de dorme-dorme, aqui o pessoal chama muito de dorme-dorme ou dormideira, tá? Ela é bem interessante, que quando ela é tocada, ela fecha os seus folíolos, suas folhinhas simulam que estão murchas. É uma adaptação também, tá, evolutiva, que faz com que essa planta achou essa estratégia para não ser comida por herbívoros. Que uma lagarta que gosta de comer uma folha, ela prefere se alimentar aí de uma planta viçosa. Então, quando chega aqui, encosta nela, ela murcha e o inseto ou animal herbívoro vai procurar uma outra planta que não esteja murcha. Tá? Tem um videozinho no meu canal que eu mostro essa situação, depois eu posto também lá, quem quiser assistir. Né? Mas é bem comum aqui no terreiro, quem tem terreiro, é bem comum acontecer essa planta aqui no nosso cerrado. Tá? O movimento, os seres vivos vão ter movimento, ou seja, eles vão variar a sua posição, eles vão se locomover. Nós andamos, nós nos locomovemos, eu estou mexendo minha mão, mexendo o mouse aqui com o meu braço, tá? Isso tudo é movimento, isso tudo é locomoção. Mesmo a bactéria, quando ela está fixa na parede intestinal ou no dente da gente, mesmo ela fixa dentro daquela estrutura celular, dentro daquela célula, o citoplasma dela, a parte líquida da célula está num movimento chamado de ciclose. Então, todo ser vivo tem movimento, mesmo que seja a nível intracelular. Se parou a ciclose, significa que morreu, o indivíduo acabou morrendo. Vamos falar um pouquinho sobre os vírus, os viroides e os príons. São tudo aí indivíduos que têm, que possuem uma capacidade muito grande de multiplicação, de variação e de hereditariedade. Porém, qual que é a característica dos vírus, dos viroides e dos príons? Eles são acelulares. Basicamente, eles têm uma capa proteica, isso aqui parece uma nave espacial, chamada de bacteriófago, ataca só bactérias, e dentro dessa cápsula, chamada de capsídeo, tá, eu vou ter o material genético, que na grande maioria ou é DNA ou é RNA. Esse bichinho aqui, ele perfura a parede de uma bactéria que vai estar aqui, lança seu material genético dentro da bactéria, e aí esse material genético se mistura ao material genético da célula hospedeira e ele passa a controlar todas as atividades celulares em prol da produção de novos vírus. Tá? Nesse caso aqui do bacteriófago, vai entrar na célula apenas o material genético. Esse capsídeo, essa capa proteica aqui, fica para o lado de fora. Porém, quando eles são copiados, bastante deles são montados dentro da célula, eles acabam rompendo, estourando essa célula, matando a célula e liberando novos vírus para o ambiente. E esse aqui é um tipo de vírus parecido com o vírus, né, do Covid-19, que está aí trazendo um problemão para nós. Nesse caso, além de ter uma cápsula proteica, ele vai ter também uma cápsula formada por membrana celular da célula hospedeira. Então, nesse caso aqui, ele vai acabar entrando, essas proteínas aqui vão acabar se unindo às proteínas da célula hospedeira, tá? E aí ele vai acabar entrando
essa cápsula, o capsídeo aqui, o núcleo capsídeo inteiro dentro da célula, depois desintegrando, liberando o material genético. Esse material genético também vai se unir ao material genético da célula hospedeira, passando a comandar as funções da célula em prol da produção de novos vírus. Tá? Então, eles têm uma característica que se reproduzem muito rápido. E essa reprodução faz com que eles estejam uma grande taxa de mutações genéticas, o que faz surgir variantes, muitas variantes, que nem nós estamos tendo no coronavírus aí. Tá? Essas variações são passadas de geração em geração através do processo chamado de hereditariedade. É graças a essas variações intensas que nós não conseguimos até hoje fazer, por exemplo, uma vacina do HIV, da AIDS. Né? Até hoje não tem uma vacina, porque o vírus ele muda muito rápido. Tá? Esses prions, então, o vírus vão ser partículas infectantes proteicas formadas por proteínas que vão ter a capacidade de se duplicar dentro de uma célula. No caso dos prions, eles vão causar uma doença chamada de doença da vaca louca, tá? Esses prions vão atacar o cérebro desses animais, dos bovinos, deixando ele todo perfuradinho, destruindo o cérebro, e aí ela fica meio loucona, daí que vem o termo doença da vaca louca, tá? E as áreas que nós vamos estudar a biologia durante todo o nosso ano letivo são essas aqui, são inúmeras áreas da biologia, principais, evolução, a citologia, nós vamos ver bastante, ecologia, microbiologia, fisiologia, zoologia, são as principais áreas da biologia. E aí nós vamos ter os níveis de organização na biologia, os níveis de organização da vida. Então, para formar uma célula, que é a unidade básica da vida, eu preciso, antes de tudo, átomos, moléculas. Guarda na cabeça. Átomos se aglomeram formando moléculas. Essas moléculas diferentes, moléculas vão se organizar formando as estruturas da célula, a primeira unidade básica da vida. As células se agrupam formando os tecidos. Células que vão desempenhar uma mesma função vão formar os tecidos. Exemplo, células musculares vão formar o nosso tecido muscular. Células nervosas vão formar o nosso tecido nervoso, os neurônios, conjunto de tecidos que vão desempenhar uma mesma função, se agrupam formando órgãos. Esses órgãos vão se agrupar formando aí sistemas, como, por exemplo, o sistema circulatório, que vai ser composto pelo coração, que são órgãos, pelas veias e pelas artérias, que também são órgãos. Esses sistemas, como o sistema circulatório, sistema respiratório, sistema ósseo, locomotor, sistema muscular, nervoso, todos eles vão se agrupar formando o organismo, que é o próprio indivíduo. No caso aqui do indivíduo multicelular, é lógico, né? Então, o conjunto de sistemas forma o organismo, o indivíduo, tá? Por exemplo, todos nós aqui vamos ter basicamente a mesma estrutura corporal. Só que nós falamos que nós somos indivíduos. Por quê? Mesmo você tendo um irmão gêmeo, seu organismo vai funcionar um pouquinho diferente do que o organismo do seu irmão gêmeo. Então, por isso nós falamos que somos indivíduos. Quando você vai no médico, é comum o médico passar uma bateria de exames, porque ele vai ver como o seu organismo está se comportando. E de acordo com aquele comportamento do seu organismo, fazer a sua medicação, se você precisa ou não. Tá? Então, por isso que se torna individual. Cada organismo funciona de forma diferente. Então, quando eu tenho, por exemplo, todos os seres humanos de um lugar, por exemplo, se fosse a sala de aula, se eu tivesse todos nós ali, professores, alunos dentro da sala de aula, aquele conjunto de seres humanos formaria uma população. Então, o que é uma população? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam aquele local. Quando eu tenho várias populações diferentes de animais, de plantas, de vegetais, mais o meio ambiente, eu vou ter os ecossistemas. Esses ecossistemas, exemplo de ecossistema, aqui eu estou com o ecossistema lá da África, mas aqui nós temos o Pantanal Mato Grossense, o Cerrado, né? São todos ecossistemas. Quando eu pego o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, eles se agrupam e formam a maior estrutura viva até hoje que nós conhecemos, que é a nossa querida biosfera. E o bi da esfera, esfera redondo, né? Que é a alusão à forma do planeta. Então, toda a superfície do planeta
dentro dos oceanos, até na atmosfera existem seres vivos. São todos esses locais onde eu encontro vida no planeta, nós chamamos de biosfera. Futuramente, creio eu, vamos encontrar vida em outro planeta. Se encontrar, vai ter uma outra classificação. Mas vamos esperar chegar lá. Até o momento, termina por aqui os níveis de organização da vida.